pelo carinho, pelas palavras de bênção. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13. Na medida que você for achando, vai dizendo: eu vou para o céu. Pastor El está com pressa não. As crianças estão liberadas para ir para a salinha. Tia Dayana estará hoje responsável pela sala das crianças. Glória a Deus. Deus abençoe nossas crianças. Aleluia. Marcos capítulo 3, versículo 13. Quem vai para o céu, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu; Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém, irmãos? Nós estamos na série ministrando sobre os discípulos de Jesus, e hoje será a ministração da terceira parte sobre um discípulo chamado Pedro. Para a gente contextualizar e se reconectar com aquilo que estamos ministrando ao longo dos nossos domingos, esse texto que nós lemos aqui fala algo muito importante. Antes de Jesus enviar seus discípulos para pregar a palavra e expulsar demônios, o que ele fez? Os designou para estarem com ele. Diga assim: antes de pregar e expulsar demônios, Jesus designou cada discípulo para estar com ele. Por que isso é importante, irmãos? Porque discipulado não começa fazendo coisas para o Senhor. Discipulado começa estando na presença do Senhor. Então, antes de fazer qualquer coisa para o Senhor, Jesus os chamou para estarem com Ele. Discipulado não começa falando, discipulado começa ouvindo. Amém? Discipulado não começa no público, discipulado começa no secreto, ouvindo a voz do Senhor. Nós somos filhos de Deus, e como filhos, somos chamados à comunhão com Deus, à comunhão com o Senhor. O grande problema, irmãos, é quando nós queremos fazer a obra de Deus sem Deus. Queremos fazer coisas para Deus sem estar em comunhão com Deus. Então, antes de Jesus enviar seus discípulos para pregar a palavra e expulsar demônios, essas são duas atribuições que decorrem da autoridade de ser um discípulo de Jesus. Antes de Jesus enviar seus discípulos para fazer isso, Ele os chamou para estarem com Ele, para estar em comunhão com Ele. Irmãos, essa é a boa parte. Marta estava toda atarefada, buscando oportunidades para servir Jesus melhor, mas Maria estava aos pés dele, ouvindo a sua voz, ouvindo o seu ensinamento e adorando. E Jesus falou: essa é a melhor parte. Fazer a obra de Deus é importante, mas a melhor parte, irmãos, é estar aos pés de Jesus, é estar em comunhão com Ele. E na verdade, a nossa autoridade espiritual decorre dessa posição espiritual. Que posição? Na presença de Jesus. Quanto mais você vive em comunhão com Jesus, quanto mais você tem intimidade com Jesus, mais autoridade você tem sobre o mundo espiritual. Mais autoridade você tem para viver as promessas do Senhor no seu casamento, na sua família, na sua casa. Mais autoridade você tem para vencer as potestades, os principados, os poderes malignos que possam se levantar contra a sua vida. Quantos podem dizer amém?
Então, antes de fazer qualquer coisa para o Senhor, como discípulos, somos designados para estar com Ele, para ter comunhão com Ele, para viver na presença dEle. E nós aprendemos que Pedro, quando tem um primeiro encontro com Jesus, esse primeiro encontro não foi determinante para ele se tornar um discípulo em tempo integral. Pedro vai se tornar um discípulo verdadeiramente em Lucas capítulo 5, quando ele se depara com o poder de Jesus em decorrência de uma pesca maravilhosa que Jesus proporcionou a ele. Pedro tinha tentado pescar a noite inteira sem pegar nada. Jesus falou: entra no barco, lança as suas redes em águas profundas. E nós aprendemos que ali Jesus estava ensinando para Pedro que o poder dele opera não pela lógica. Existe uma lógica nas coisas, mas o poder de Jesus opera não é pela lógica, é pelo sobrenatural. Vamos recapitular esse cenário. Todo pescador ali do mar da Galileia, ali no lago de Genezaré, tinha o conhecimento que uma boa pescaria, ela tinha que acontecer à noite em águas rasas. Por quê? Quando o sol aquecia a água, o que os peixes faziam? Desciam para águas profundas. Então os pescadores, sabendo disso, iam pescar à noite, que a temperatura da água era mais amena, onde os peixes subiam para águas rasas para buscar alimento. Quando Jesus fala com Pedro, Pedro lança as suas redes, era de manhã. Ou seja, já temos aqui um contrassenso, algo fora da lógica. E mais do que isso, Jesus falou: lança as suas redes em águas profundas. Ou seja, lança suas redes pela manhã em águas profundas. Uma boa pescaria tinha que ser à noite em águas rasas. O que Jesus estava pedindo para Pedro era fora da lógica humana, do padrão humano. Mas Pedro falou algo interessante. Jesus, tentei pescar a noite inteira, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Ele confiou na palavra de Jesus. Ele lança as suas redes, e quando ele lança as redes, durante o dia, em águas profundas, ele experimentou de uma pescaria maravilhosa. Pedro ficou assustado com essa pescaria, porque ele começou a entender que o poder de Jesus não opera pela lógica humana. Ele começou a entender que existe uma dinâmica nas coisas, mas que o poder de Jesus opera pelo sobrenatural. Irmãos, nós precisamos crer nisso. O poder de Jesus na minha vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, não opera pela lógica humana. Existe uma lógica para as coisas, mas o poder de Deus que te alcança opera pelo sobrenatural. É pelo sobrenatural. Nós não dependemos de ocorrências humanas, naturais, para sermos abençoados. Porque a nossa bênção, ela vem do alto, vem do poder de Deus, vem do sobrenatural que nos alcança. Quantos podem dizer glória a Deus? Então Pedro, ele fica assustado. E Jesus fala algo para Pedro: Pedro, não temas, porque a partir de hoje eu farei de você um pescador de homens. Jesus tornou Pedro um pescador de homem. E qual é a diferença, irmãos, de um pescador de peixe para um pescador de homens? O pescador de peixe pega o que está vivo, mata e coloca na mesa para servir de alimento. O pescador de homens pega o que está morto, homens que estão mortos no mar da morte, e dão vida de Deus, dá comunhão com Deus, dá senso de missão, dá senso de propósito, para que esses homens sirvam de alimento para outras pessoas. Então, essa é a diferença entre você ser um pescador de peixes, para você se transformar em um pescador de homens. E me chama muita atenção, que o primeiro ambiente que Jesus vai levar Pedro, depois de dizer que faria dele um pescador de homens, foi um ambiente de ressurreição. Você se lembra que Jairo, um chefe da sinagoga, tinha uma filha de 12 anos, e essa menina estava enferma, à beira da morte. Jairo vai até Jesus,
pede para que Jesus fosse à casa dele, e Jesus vai até a casa de Jairo. Ele chama João, Tiago e Pedro. Apenas esses 3 discípulos tiveram o privilégio de adentrar nesse ambiente de ressurreição. E é interessante, irmãos, a gente pensar o seguinte: foram os 3 homens na Bíblia que Jesus mudou o nome deles. Isso é muito forte, isso tem um significado profundo para nós. Porque o nome de Pedro, original, era Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas. Simão, aquele que ouve. Esse era o nome original de Pedro. E ele mudou também o nome de Tiago e João. Qual foi o nome que ele deu? Boanerges, um apelido na verdade, né? Boanerges, que significa filhos do trovão. Fala muito do temperamento deles. E nós aprendemos que aquilo que, o nível de transformação que o Senhor Jesus deseja realizar em nós, em nossas vidas, aponta para a responsabilidade que Ele tem para nós no reino. Isso aconteceu também com Josué. O nome original de Josué não era Josué, é Oséias. Antes de Moisés enviar Oséias para espiar a terra prometida, ele falou o seguinte: Oséias, vem cá, a partir de hoje, seu nome será Josué. Oséias significa salvação. Josué significa o Senhor é a salvação. O que Moisés estava comunicando ao coração de Josué é o seguinte: para que você entre na terra prometida e leve o povo até Canaã, você precisa confiar não somente em si, salvação, precisa confiar no Senhor. O Senhor é a salvação. Ou seja, o nível de transformação que Deus desejava fazer na vida de Josué, a transformação na identidade de Josué apontava para a responsabilidade que ele iria receber no reino. E é assim, irmãos, quanto mais nós estamos dispostos a abrirmos a nossa vida para sermos transformados pelo Senhor, mais recebemos autoridade, responsabilidade no reino. A sua autoridade, a responsabilidade que você recebe de Deus no reino, está condicionado àquilo que você permite que o Senhor faça em você. A transformação que o Senhor faz em você. Quanto mais você permite ser transformado pela palavra, mais você recebe a autoridade da parte do Senhor. Amém? Então diga assim: a minha autoridade espiritual é proporcional à transformação que experimentei na presença do Senhor. É assim que o reino de Deus funciona. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Por exemplo, eu tenho autoridade hoje no mundo espiritual para libertar pessoas que vivenciaram ou estão vivenciando vícios nas drogas. Por quê? Porque eu permiti que o Senhor me transformasse nessa área. Você sempre vai receber legalidade no mundo espiritual para fazer algo se você venceu aquilo. Se você venceu algum aspecto da sua vida, algum pecado, alguma dificuldade, você recebe legalidade naquela área para ajudar outras pessoas. É assim que nasce o ministério. É assim que nasce uma vocação. Como você consegue entender isso? Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui abandonado e rejeitado pelo meu pai. Cresci com uma ferida em minha alma. Um vazio existencial. O Senhor me curou, o Senhor me restaurou, o Senhor me fez um homem de caráter, onde eu tenho buscado viver em integridade na presença dEle, e hoje eu tenho legalidade para dizer para você que passou por abandono e rejeição, que Deus Pai, Ele pode te curar, Ele pode te sarar, e Ele vai fazer tudo isso na sua história, na sua vida. Porque eu recebi legalidade do mundo espiritual. Ou seja, a transformação que você experimenta te dá legalidade, amém? Então isso aqui é muito importante. Agora observe. Jesus falou assim: Pedro, a partir de hoje eu farei de você um pescador de homem. E ele vai introduzir Pedro em um ambiente de ressurreição. Leva Pedro na casa de Jairo. E quando Jesus entra na casa de Jairo, juntamente com Pedro e Tiago e João, a menina estava morta. E Jesus ressuscita aquela menina. E aí importa a gente pensar uma coisa:
Por que Jesus levou Pedro para esse ambiente de ressurreição? Porque a gente precisa entender algo, irmãos. Essa palavra não foi só para Pedro, é para mim e para você. Nós somos pescadores de homens. Quantos creem nisso? Diga assim: eu sou um pescador de homens. Quando nós nos convertemos a Cristo, automaticamente recebemos uma missão. Qual a missão? Pescar homens. Pescar homens que estão mortos no mar da morte. E da vida de Deus, e da comunhão com Deus, e da senso de propósito, de missão. Todos nós, irmãos, somos pescadores de homens. Jesus, ele leva Pedro para esse ambiente de ressurreição, porque todo pescador de homem precisa crer que Jesus tem poder sobre a morte. Todo pescador de homens precisa crer que Jesus tem poder sobre a morte. Sabe o que significa? Significa quando você olha para uma pessoa que está longe de Deus, morta em seus delitos e pecados, que às vezes está nas drogas, às vezes um ateu que não quer saber nada de Deus, que diz que Deus não existe, uma pessoa que está literalmente afastada do projeto do Senhor. Você não pode dizer assim: essa pessoa não tem jeito. Porque muitas vezes a gente olha para um cenário, às vezes no seu casamento, na sua família, alguma circunstância desafiadora que você esteja vivendo, ou alguém que você ama tanto e você fala: está tão longe de Deus, não tem jeito. Não, irmãos, Jesus tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte. Não há circunstâncias que não possam ser alteradas pelo poder do sangue de Jesus. Não há pessoa que esteja tão longe que não possa ser resgatado pela graça do Senhor Jesus. Ele tem poder sobre a morte. E se você quiser ser um bom pescador de homens, creia, Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte. Não importa se o seu casamento está à beira da morte, ou literalmente está morto, Jesus tem poder para ressuscitar seu casamento. Às vezes a sua família está destruída, Ele tem poder para restaurar todas as coisas. Irmãos, creia, Jesus tem poder sobre a morte. Tragada foi a morte pela vitória do nosso Senhor Jesus. Tragada foi a morte pela vitória do nosso Senhor Jesus. Não existem barreiras, não existem circunstâncias contrárias, não existe absolutamente nada que não possa ser transformado pelo poder que há no sangue de Jesus. Aleluia! Creia nisso, irmãos. Creia nisso. Então Jesus vai levar Pedro para esse ambiente de ressurreição, dizendo: Pedro, para que você seja um bom pescador de homens, creia, eu tenho poder sobre a morte, eu sou o Senhor sobre a morte. E o próximo cenário que Jesus vai introduzir Pedro nesse discipulado, em uma ordem cronológica, está em Mateus capítulo 14. Vamos lá, Mateus capítulo 14. Eu estou pegando os fatos mais relevantes, tá? De maneira cronológica, os fatos mais relevantes. Mateus capítulo 14, versículo 22. Eu estou lendo a versão NAA, Mateus capítulo 14, versículo 22. Podemos ler? Amém? Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Irmãos, por que os discípulos entraram no barco? Foi porque eles queriam? Foi porque Jesus fez com que eles entrassem. Essa informação é muito importante. Os discípulos entraram no barco obedecendo a uma ordem de Jesus. E fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
De madrugada, Jesus foi até eles onde estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Amém, irmãos? Aqui eu quero ir fazendo algumas perguntas para a gente ir respondendo, entendendo o contexto. Primeira pergunta: por que os discípulos, eles enfrentaram essa tempestade? A Bíblia nos informa que Jesus estava com os discípulos em terra, e ele deu uma ordem para que eles entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. No meio da travessia, eles enfrentaram uma tempestade muito forte. Alguns textos sinóticos vão dizer que essa tempestade estava quase levando o barco a pique. E de repente Jesus vem andando sobre as águas, e um milagre acontece, que é onde Pedro, ele, debaixo de uma palavra de Jesus, ele vai andar também sobre as águas. Agora, por que esses discípulos enfrentaram essa tempestade? Irmãos, ouça o que eu vou te falar. Na Bíblia, existem dois tipos de tempestades. Diga assim, dois tipos de tempestades. A primeira tempestade é aquela tempestade que vem para corrigir. Por exemplo, Jonas. Jonas enfrentou uma tempestade por estar em desobediência ao Senhor. Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, e ele tomou um barco para Tarsis. Ele estava em rebeldia, ele estava em desobediência, ele estava fora do projeto de Deus, e por essa razão, no meio da travessia, ele indo para Tarsis, Deus enviou uma tempestade para de alguma forma gerar temor no coração de Jonas, quebrantamento no coração de Jonas, comunicar a Jonas que ele estava errado. E você conhece bem a história, que Jonas foi lançado no mar, e ele foi tragado por um peixe grande. Depois houve ali um quebrantamento, e ele voltou para o propósito do Senhor. Mas essa tempestade foi uma tempestade para correção. Agora, existe um outro tipo de tempestade, que é a tempestade para aperfeiçoamento. Essa tempestade que os discípulos estavam enfrentando não era para correção, era para que eles pudessem ser aperfeiçoados. E a gente precisa entender aqui o contexto. Jesus estava em terra, e alguns versículos que precedem essa história vai dizer que Jesus havia feito a multiplicação dos pães e peixes. Quando ele multiplica os pães e peixes, a multidão que estava faminta e se alimentou daquela comida, passou a desejar coroar Jesus como rei. Havia uma expectativa dos judeus de que um Messias viria. Só que a expectativa deles era de um Messias político. Por quê? Eles estavam debaixo da opressão de Roma. Eles tinham a expectativa de que um Messias político iria liderar um exército e pela força derrubar o Império Romano. Quando eles viram o poder de Jesus transformando poucos pães e peixes em uma grande multiplicação, eles falaram assim: esse é o Messias poderoso que nós queremos. E eles passaram a desejar coroar Jesus como rei pelas motivações erradas, fora do tempo. E isso é interessante, irmão, sabe por quê? Existe nos dias de hoje algo que eu chamo de messianismo político. O que é o messianismo político? Tem muitas pessoas que acham que o reino de Deus é de direita ou esquerda.
Acha que o reino de Deus está atrelado a alguma ideologia política. Ouça o que eu vou te falar, o reino de Deus não está ligado à direita nem à esquerda. Sabe por quê? Porque Deus está no centro, Ele não é direita nem esquerda. Cabe a nós estarmos do lado dEle. Como você consegue entender isso? Irmãos, ouça o que eu vou te falar, o discipulado exige que a nossa esperança esteja em Deus e não em sistemas políticos. Se você é um discípulo de Jesus, você não pode achar que a solução do Brasil vai vir por causa da direita ou por causa da esquerda. Se você é um discípulo, você precisa ter convicção que a resposta para os problemas do Brasil vem do alto, vem do céu, vem do poder de Deus. O reino de Deus não é direita nem esquerda, o reino de Deus é centro. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Só que nos dias de hoje parece que se tem uma espécie de messianismo político. As pessoas acham que vai resolver o problema do Brasil. Uns falam, não, Bolsonaro vai resolver. Outros falam, não, é Lula. Não, outros falam, é não sei quem lá. Irmãos, quem vai resolver o problema do Brasil se chama Jesus Cristo. Amém? É Jesus que vai resolver o problema do nosso país. Isso não significa que você não vai exercer a sua cidadania, que você vai ter a sua ideologia política, nada disso. Tudo isso é importante, mas nós precisamos crer, irmãos, que o problema para o Brasil, a resolução do problema do Brasil, vem da palavra do Senhor. Quando a igreja se levantar, aí o pastor Helder, a gente conversa isso com frequência. Quando a igreja se levantar, quando a igreja se posicionar, esse país vai ser transformado. Os grandes avivamentos transformaram nações. Porque a primeira característica de um verdadeiro avivamento é que o avivamento ele transforma bairros, cidades, estados, transforma uma nação. Porque o avivamento, irmãos, é o poder do alto sendo derramado sobre a face da terra. E quando o poder do alto é derramado, os grilhões são quebrados, as cadeias são rompidas, as potestades são vencidas, os principados são derrotados e o reino de Deus se estabelece. Então ouça, o reino de Deus não é direita nem esquerda, não caia no messianismo político. Queriam coroar Jesus porque ele deu pão, deu peixe. Tem muitas pessoas que estão coroando pessoas porque dá pão e dá peixe. Né, pastor Helder? Tem pessoas que votam porque um candidato dá pão e dá peixe. Vende o seu voto porque dá pão e dá peixe. Messianismo político, irmãos. Quem vai resolver o problema do Brasil se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Agora, quando Jesus ele viu esse cenário de que a multidão queria coroá-lo como rei, por motivações erradas e fora do tempo, ele olha para os seus discípulos e ele percebeu uma coisa, que os discípulos poderiam ser influenciados por esse pensamento da multidão, porque os discípulos ainda estavam em um processo de maturidade, eles ainda discutiam sobre quem seria o maior no reino. Vocês lembram dessa história? Jesus, quem vai ser o maior entre nós? Eles tinham ainda esse pensamento, eles ainda eram meninos da fé. Então Jesus, sabendo que eles poderiam ser influenciados pela multidão, o que fez? Deu uma ordem para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Muitas vezes é melhor você estar numa tempestade do que você estar em terra firme. Tem tempestade que é mais seguro para você do que se você estivesse em terra firme. Quem consegue pegar essa revelação do alto? Para Jesus, ele sabia que os discípulos estariam mais seguros no meio da tempestade do que em terra firme, podendo ser influenciados pela multidão. Então ouça o que eu vou te falar. Tem tempestade, irmãos, que vem para aperfeiçoar a sua vida. Não é para te destruir, é para te aperfeiçoar. Porque Jesus sabe que no meio da tempestade você está mais seguro do que se estivesse em terra firme. Porque em terra firme, de repente você estaria sofrendo uma influência maligna, uma pressão espiritual. Você poderia estar em vias de queda. E o Senhor, sabendo disso, pede para que você entre no barco, te coloque numa tempestade. Porque na tempestade os seus olhos ficam fitos nele.
Numa tempestade você clama por Ele. Numa tempestade você se quebranta na presença dEle. Numa tempestade você fala: Senhor, me ajuda. Os seus olhos estão nele. Então muitas vezes, irmãos, é melhor você estar no meio da tempestade do que estar em terra firme. Você está mais seguro, muitas vezes, na tempestade do que com seus pés firmes no chão. Como você consegue entender essa palavra? Então Jesus impele os seus discípulos para que eles entrem no barco e eles são alcançados por essa tempestade. Agora que interessante, irmãos. Haja vista que tem tempestade que vem para aperfeiçoamento, nós precisamos pensar uma coisa. Por que nós temos tanta dificuldade de associar as tempestades da vida com a vontade divina? Se tem tempestades que vêm para aperfeiçoamento, por que nós temos dificuldade de associar as tempestades, as dificuldades, as lutas, as adversidades com a vontade de Deus? Sabe por quê, irmãos? Nós fomos ensinados erradamente, erroneamente, mal dizendo, de que bênção é conforto. Diga assim: bênção não é conforto. Sabe qual é o problema? Nós achamos que o amor de Deus é ausência de adversidade. Confundimos o amor de Deus com a ausência de adversidade, quando na verdade o amor de Deus se revela tanto na provisão quanto na formação do seu caráter. Como você consegue entender isso? Irmãos, o amor de Deus não é só provisão, amor de Deus é transformação do seu caráter. Amor de Deus é formação do seu caráter. E Jesus colocou os discípulos no meio de uma tempestade para formar o caráter deles. Quem sabe você está enfrentando hoje uma tempestade, uma adversidade, uma situação contrária na sua vida, e você não consegue entender por que isso está acontecendo. Sabe de uma coisa, essa tempestade possa ser que tem um propósito de Jesus corrigir o seu caráter, formar o seu caráter. Amém, irmãos? Se você está em obediência à palavra de Deus, não é para correção, é para formar o seu caráter. Assim como Jesus estava formando o caráter dos seus discípulos. E é interessante a gente pensar, João capítulo 16, versículo 33, vai falar o seguinte, que é uma promessa, né? É uma promessa que ninguém quer. Vou falar aqui, irmãos, uma promessa na Bíblia que ninguém quer. João 16, 33. Nesse mundo tereis aflições. Quem quer essa promessa? Ninguém quer, né? Isso é uma promessa, tá? Nesse mundo tereis aflições. Se você não entender que nesse mundo você terá aflição, você não vai entrar na segunda parte da promessa, que fala o seguinte: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque tem pessoas que acham que ser cristão é ter ausência de problemas, de adversidades e de desafios. Espera que as coisas sempre irão caminhar da melhor forma possível. Só vai acontecer coisas boas na sua vida. Nesse mundo você vai ter aflição. Agora, o texto não acaba aí. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aqui a gente precisa entender algo. Por que essa promessa é importante para nós se Jesus está dizendo, Ele venceu o mundo, eu venci o mundo? Porque quando você está em Cristo, a vitória dele é a sua vitória. Eu vou repetir porque você não pegou. Quando você está em Cristo, a vitória dele é a sua vitória. Amém? Ele venceu a morte, você vai vencer a morte. Ele venceu os principados e potestades, nele você vence os principados e as potestades. Ele venceu todas as adversidades que se levantaram contra ele. Você vai vencer também pelo poder que há no nome dele. Porque a vitória dele é a sua vitória. Amém? A vitória dele é a vitória da igreja. A vitória dele é a nossa vitória, a igreja de Jesus. Aleluia!
Então Jesus fala: eu venci o mundo, tenha bom ânimo, fortaleça a sua fé, fortaleça a sua alegria, fortaleça seu espírito, porque você é mais que vencedor. Aleluia! Nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí nós chegamos em Mateus capítulo 14, no versículo 23, onde tem algo interessante, uma lição importante para nós. Antes de Jesus ir andando sobre as águas até os discípulos, a Bíblia nos informa que Jesus estava fazendo algo. O que ele estava fazendo? Vamos ler aqui? Mateus 14, versículo 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só. Irmãos, antes de Jesus andar sobre as águas, o que ele estava fazendo? Orando, diga orando. Diga assim: antes de Jesus andar sobre as águas, ele estava orando. Aqui tem um princípio espiritual importante. Você sabe que um objeto para flutuar na água, ele tem que ser mais leve que a água, sim ou não? Ele tem que ser menos denso do que a água. Tem que ser mais leve. Sabe o que eu aprendo aqui? É um princípio espiritual. Quem ora fica mais leve. Quem ora fica mais leve. Irmãos, quem não ora é uma pessoa pesada, sim ou não? É pesado. Vê problema em tudo, tudo é difícil, é complicado você se relacionar com alguém que não ora. Porque ela só vê a adversidade, tudo está ruim, sabe? É complicado você se relacionar com quem não ora. Quem ora fica mais leve, quebrantado, é mais sensível a ouvir a voz do Senhor. É um princípio espiritual aqui para nós. Quem ora se torna uma pessoa mais leve. A pessoa que ora, irmãos, os relacionamentos dela se tornam mais leves. Onde ela chega, a alma dela exala leveza, a alma dela exala paz, a alma dela exala alegria, a alma dela exala confiança. Ela torna um ambiente mais leve. Foi por isso que Jesus andou sobre as águas, fazendo uma metáfora com esse momento que antecedeu esse momento de oração. Agora, ouça o que a palavra do Senhor fala. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando você ora, irmãos, e você lança sobre o Senhor a sua ansiedade, suas expectativas, você entrega a Ele os seus problemas, você se livra da carga que te torna pesado, que deixa a sua caminhada pesada. Lança sobre Ele, é tirar o peso, é tirar a carga, é entregar para Ele aquilo que está te trazendo medo, pavor, que está tirando a sua paz. Lança sobre Ele. Irmão, sabe qual é o problema de você não lançar sobre o Senhor as suas ansiedades? É que você vai lançar sobre você. Tudo que você não lança sobre o Senhor, você lança sobre você. Por isso que você fica enfermo, emocionalmente falando. É daí que vem as doenças psicossomáticas. Porque ao invés de você lançar sobre o Senhor suas aflições, seus temores, suas angústias, você lança sobre você. O que você não lança sobre Ele, você automaticamente está lançando sobre você. E aí você se torna uma pessoa amargurada, ressentida, uma pessoa pesada. O convite do Senhor Jesus para nós nessa manhã é: lança sobre Ele. Lança sobre Ele a sua ansiedade. Muitas tensões que vivemos na família e no casamento vêm de expectativas e frustrações que nunca entregamos a Deus. Muitos dilemas, irmãos, que enfrentamos na família, no casamento, é fruto de nós nunca entregarmos isso para o Senhor. Porque quando você entrega isso, você encontra resposta, você encontra força. Quando você entrega isso no altar para o Senhor, você é revestido de honra e de glória. Quantos podem dizer glória a Deus?
Quem ora não guarda rancor e nem acumula cobranças. A oração, irmãos, torna a nossa vida mais leve. E é a oração que nos faz experimentar os milagres que o Senhor tem para nós. A oração colocou Jesus acima das circunstâncias. As circunstâncias que estavam amedrontando os discípulos, a oração colocou Jesus acima das circunstâncias. Quando você ora, irmãos, quando você tem vida com Deus, quando você faz o seu devocional de maneira disciplinada, quando você tem comunhão com a palavra, isso vai te colocar acima das circunstâncias e você vai andar sobre as águas. Assim como Jesus andou, você também vai andar sobre as águas. Aleluia! Agora no versículo 28, vamos ao versículo 28. A Bíblia vai dizer o momento em que Pedro anda sobre as águas. Versículo 26. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Eu já conversei com os irmãos sobre isso. É interessante que o medo faz a gente criar coisas, né? Interessante isso, né? Eles estavam com tanto medo que acharam que Jesus era um fantasma. Porque o medo, irmãos, é criativo. Quando você está com medo, você pensa nas piores coisas possíveis. Você está com medo de alguma coisa. Por exemplo, o coração está mais acelerado. Aí você já, pronto, começa a criar um monte de fantasma. Pronto, vou morrer, estou com um ataque cardíaco. E aí você começa a lembrar de um monte de gente da sua família que morreu. Aí você vai para a internet, aí acabou com sua vida de vez. Sim ou não? Botou no Google, coração acelerado. Meu amigo, já aparece logo o link patrocinado do caixão. Logo embaixo é o link patrocinado. Funerária, só falta você. Porque é assim, irmãos. Aí você vai ver aquele monte de doença, um monte de enfermidade, um monte de problema, pronto. O medo, irmãos, ele é criativo, ele cria fantasmas, cria coisas que não existem. Era Jesus, mas estava achando que era um fantasma. Aí o texto continua dizendo: e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: olha Pedrão, ousado, homem de fé, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. Diga, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui: a receita do milagre de Pedro, o que fez com que Pedro andasse sobre as águas, foi ele caminhar sobre a palavra de Jesus: venha. Quando Jesus falou venha, e Pedro creu nessa palavra, essa palavra se transformou na plataforma do milagre de Pedro. Porque assim, sempre que Deus libera uma palavra sobre a sua vida, e você crê nessa palavra, você tem uma plataforma para o milagre, que vai te levar a vivenciar o sobrenatural do Senhor. Agora você precisa ter uma palavra. Eu conheci um grupo, já conversei isso com os irmãos também, um grupo lá no Nordeste, que eles estavam treinando a andar sobre as águas, pastor Diego. E aí eu fiquei sabendo que eles estavam treinando a andar sobre as águas. Eu falei: gente, mas por que vocês estão fazendo isso? Não, porque Pedro andou sobre as águas e Pedro era um discípulo, então nós também vamos andar sobre as águas. Aí eles ficavam correndo na piscina. Mas era sério, gente. Eles estavam levando aquilo a sério, eles vinham correndo assim, tentavam andar sobre as águas. Eu falei: gente, o problema de vocês é o seguinte, que Jesus falou para Pedro: venha. Vocês têm uma palavra? Eu creio que você pode andar sobre as águas, mas você precisa ter uma palavra, rema, para isso. Porque tem milagre que você só experimenta se tiver uma palavra rema. Vai ficar tentando andar sobre as águas a vida toda, não vai andar. Sabe por quê? Porque Jesus não falou para você: venha. Agora, se ele falar venha, irmãos, bota o seu pé fora do barco e vai na fé, porque você vai experimentar um grande milagre da parte do Senhor. Amém? Então a gente precisa aqui de uma palavra.
Quando você tem uma palavra, caminhe sobre essa palavra. Agora observe, irmãos, quando Pedro, ele desce do barco, coloca os seus pés sobre a água, e ele começa a andar sobre a água. O texto vai dizer o seguinte, versículo 28 e 29, mais uma vez, vamos ler o 29, Jesus disse, venha, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, e foi até quem? Jesus. Diga assim, Pedro andou sobre as águas, e ele foi até Jesus. Mas eu vou te falar, esse milagre não era o caminho para a bênção material. Esse milagre não era o caminho para a prosperidade financeira. Esse milagre não era o caminho para adquirir bens materiais. Tudo isso acontece na nossa caminhada, mas esse milagre era o caminho para a comunhão com Jesus. Porque Pedro desceu das águas e andou, desceu do barco e andou sobre as águas para ir até Jesus. Porque tem muitas pregações populares nos dias de hoje que deslocam a nossa fé. E usam esse texto para dizer o seguinte, olha, você vai andar sobre as águas, dizendo o seguinte, você vai conquistar bênçãos materiais, você vai ser uma pessoa próspera financeiramente falando, você vai conquistar o mundo. Não, irmãos, esse milagre aqui não está falando disso, esse milagre está falando sobre uma fé que nos faz ir até Jesus em meio às adversidades. Aleluia! Porque mais importante do que ter uma fé que te faz adquirir coisas, é ter uma fé que te faz permanecer em meio às adversidades, uma fé que te faz encontrar Jesus em meio aos problemas, uma fé que te faz reconhecer quem é o teu Deus em meio aos problemas. É isso, irmãos. Não é fé para adquirir coisas, é fé para agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Antes de você ter uma fé que vai te levar a adquirir riquezas nessa terra, bens materiais, você precisa adquirir uma fé que vai te fazer permanecer em meio às adversidades, uma fé que vai te fazer andar sobre as águas e te levar à presença de Jesus. É o caminho para a comunhão com Deus, não é o caminho para a prosperidade material. Quantos podem dizer glória a Deus? Pastor, mas tem bênção material para nós? É claro que tem, irmãos, infinitas bênçãos. Infinitas bênçãos. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, em nos dar coisas também. Só que mais importante do que você ter fé para isso, é você ter fé para perceber que perto o Senhor está, mesmo em meio às suas lutas, aos problemas que você enfrenta, perto Ele está. Olha que interessante, irmãos, quando Pedro começou a afundar, porque ele começou a olhar para o vento forte, para a tempestade, ele começa a afundar e ele grita, salva-me! E o versículo 31 vai dizer, e prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou. Pedro gritou, porque ele achou que Jesus estava longe, mas Jesus só estendeu a mão, ele estava pertinho. Ele estava perto. Porque nas adversidades, nas tempestades, a gente tem a impressão que Jesus está longe. Pedro achou que estava longe, gritou, salva-me, salva-me. Jesus estende a mão e ergue ele, porque estava bem pertinho. Deixa eu dizer algo para você, Jesus está perto de você nessa manhã, Ele está pertinho de você, Ele não está longe. Não ache que Ele está longe de você em meio a esse problema que você está passando, Ele está bem pertinho de você, Ele está estendendo a mão para você nesta manhã, Ele está te salvando desses problemas, dessas adversidades, Ele está indo ao seu encontro, porque esse milagre, irmãos, é o caminho para a comunhão com Deus, não é o caminho para uma autossatisfação, uma autopromoção espiritual, não, esse milagre é o caminho para a comunhão com o Senhor. E eu gostaria que você saísse dessa manhã com essa convicção, todos os milagres que você possa experimentar, o maior deles
é o milagre que te leva para perto de Jesus. É a capacidade de reconhecer que perto Ele está. É o caminho que te faz ir andando até Ele, mesmo em meio aos problemas. Eu vou perseverar, eu vou permanecer. A palavra do Senhor vai se transformar numa plataforma para que eu possa me encontrar novamente com o meu Deus. Aleluia. Eu quero finalizar aqui essa mensagem. Esse milagre, irmãos, é o nosso milagre nessa manhã. É o nosso milagre. Pedro teve essa experiência poderosa de andar sobre as águas para ir até Jesus. Eu quero te desafiar para que você possa, em fé, descer desse barco que você está e você andar sobre as águas. Em fé. Você tem uma palavra nessa manhã. A palavra do Senhor está sendo liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Você tem uma palavra. Sai desse barco agora e pela fé vá até Jesus. Reconheça quem Ele é na tua vida. Porque o maior milagre, irmãos, é o caminho para a comunhão com o Senhor. O maior milagre é aquele milagre que nos faz permanecer em meio às adversidades. Se coloque de pé em nome de Jesus.